Hoje, dia do divã do Dr. Paulo Gracioli, que já está em contato conosco, psiquiatra, participando mais uma vez do nosso Farol de Limeira. E agradeço desde já mais uma vez a sua contribuição, Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. Bom dia, nossos acompanhantes nesse momento, né? Todas as quintas-feiras eu estou com vocês aí. E é interessante a vida, né, Roberto? Tem vários aspectos, assim, várias visões do mesmo assunto, né? Eu estava acompanhando agora essa fala dessa senhora aí, que é fisioterapeuta, parece, né? Ela é personal trainer. Então. E ela fala de um ângulo de visão. E o meu ângulo de visão, Roberto, é se a gente tivesse, desde criança, aprendido a ser único no mundo, se os pais tivessem ensinado isso, que cada um é um e não é misturado com ninguém, deixasse os filhos crescerem indivíduos únicos, certamente nós não teríamos que procurar modelos, como eu procurei na minha juventude também, tipo de cabelo que eu ia usar, modo de andar, se era magro ou não, isso também passei por isso, mas eu penso que a gente tem que ver coisas daqui para frente. E se a gente tivesse na escola, por exemplo, ou terapias desde criança, para a gente aprender a ser único no mundo. A gente não aprende a ser único no mundo, a gente aprende a ser um rebanho que tem que ser igual a todo mundo, tem que gostar de funk, tem que gostar de cabelo encaixeado, tem que ter ser cabelo liso, a Elvis Presley, na época, você deve lembrar disso, ou do Black Power, tudo encaixado. Então, a gente acaba buscando modelos e esquece que a gente é o modelo da gente mesmo. Então, nesse sentido, é uma visão minha que eu estou colocando para quem está ouvindo a gente, que infelizmente a gente vai na escola para aprender parte cognitiva, intelectual, e a parte emocional fica para aprender ao longo da vida pela gente mesmo. E feliz porque eles têm pais que já sabem, que fizeram uma terapia, que sabem deixar os filhos a crescerem indivíduos únicos, para não precisar buscar modelo em ninguém. Essa é só uma entrada que eu queria acrescentar aí. E também hoje eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre crianças que ficam na cama dos pais, sabe? Porque, Roberto, é muito comum isso, a gente vê assim, pergunta quanto tempo deixa a criança na cama dos pais, né? Porque o importante, por exemplo, que a criança tenha entenda ou comece a conhecer que tem um espaço na vida para ela. Seguindo esse raciocínio, né? Como que a gente aprende a ter um espaço? É quando a gente vai crescendo, quer dizer, se o bebê é levado para a cama por uma razão assim, no contar 1 ano, até você pode ficar próximo, ler um bercinho do lado da cama para ver a criança, mas depois é importante já ir colocando no quarto da criança para saber que tem um espaço dela. Está vendo como é importante? Eu ter o meu espaço, o quarto dos meus pais, a cama não é minha. Então esse aprendizado já começa desde pequeno mesmo lá, quando a gente coloca a criança ou não coloca no quarto da criança. Então, por que colocar também a criança no quarto, na cama? Às vezes é pelo comodismo que a mãe ou o pai tem de falar, tá frio, eu vou levantar, já traz a criança para o quarto, põe na cama e não dá aquele trabalho saudável de ter que levantar e ficar com o filho um pouco na cama até que volta a dormir. Isso não, é o conforto do pai que traz a criança para a cama e aí vai acostumando e fica 1 ano, 2, a criança fica até 10, 12, 15 e 17 anos. Já tive situações de ouvir relatos assim. Então, essa necessidade, aí a gente pergunta, será que é a criança que precisa ficar na cama ou é os pais que querem que ela fique na cama? Porque, nesse sentido, a experiência da criança ela não tem o espaço dela. Ela está no espaço que não pertence a ela, é no casal. Um casal que precisa ter sexo, precisa ter relacionamento afetivo, físico. E uma criança, no meio do casal, já está separando do casal. E essa criança cresce, sem que ele perceba, há uma certa culpa de estar ocupando um espaço que não pertence à criança, né? E a criança capta isso, que ele está num lugar que não é dele. Então, se a gente estava pensando, como eu falei agora há pouco, sobre se a gente aprender a ser único no mundo, essa é uma primeira experiência. É que meu filho tem o espaço dele, as roupas dele, o edredom dele, a cama dele, e eu tenho as minhas. Esse aprendizado é muito importante. Né? Agora, tem pais que precisam que o filho fique junto. Qual a necessidade que o pai tem? Talvez para a insegurança que ele tem de precisar do filho toda hora para saber se o filho está respirando, se está vivo, se não está. Nesse sentido, aparece então uma energia no quarto
que a criança percebe que é de insegurança dos pais. Então, dá a entender para a criança que ela precisa, ela cuidar dos pais, e não os pais cuidar do filho, porque ele sente que se ficar ali a mãe fica tranquila, o pai fica tranquilo. Então, nesse sentido, que a criança inverte os papéis, ela passa a ser o adulto da casa e o que passa a segurança para o pai ou para a mãe. É curioso falar isso, mas acontece mesmo isso aí. Bom, eu acho que hoje, Roberto, eu quero falar sobre esse assunto um pouquinho, só para a gente voltar mais para frente e continuar com esse assunto, mas é muito importante que a gente entenda que é um ser humano, que é o filho, que ele precisa, quanto antes, sair da cama para ele ter o espaço dele. Agora, tem lugar, tem quartos que a família dorme tudo junto num quarto só. O que fazer, né, Roberto? Aí é importante que cada um tenha o seu travesseiro, o seu cobertor, o seu edredom, o seu lençol, para separar, cada um tem as suas coisas, não ficar todo mundo junto, né? Se pudesse fazer isso, né? Porque às vezes não tem 2 cobertores, 2 lençóis, depende da família, não tem essa condição. Então, a gente vai abordar mais esse tema mais futuramente, Roberto, e eu espero, então, que a gente aprenda e dê espaço para os nossos filhos crescerem únicos, que no futuro não vai ter essa história toda de quem é quem, eu seguir aquilo, eles vai seguir o que a gente quer, o que a gente é, do jeito que a gente é. Entendeu? Então, eu estou colocando um quadro hoje atrás aqui, Roberto, do Marcelo Meyer, que é uma família, você está podendo ver que é uma família com o bebê no colo, e eu quero homenagear essa semana o Marcelo Meyer, um grande artista de Limeira, que nos deixou, mas eu tenho muito carinho por ele e pelos quadros dele. Então, essa lembrança, combinando com o tema nosso hoje, é uma criança no colo da mãe, uma família, e desejar a todos assim, uma boa votação. Temos que votar mesmo para cumprir nossa parte de cidadão e votar em quem quiser, mas tem que votar, Roberto, porque para mudar ou manter como está, mas tem que cada um escolher e individualmente já saber quem quer e não ir na conversa de quem de um e do outro. Já saber treinar essa parte. Eu quero votar por mim, não porque alguém pediu. Isso é muito importante. O senhor vai votar já com o e-título ou com o... Com o e-título. Com o e-título, né? Já está no celular, já. Bacana, né? Acho que vai facilitar, né, doutor Paulo? Sempre foi fácil, né, Roberto? Outras vezes nunca tive dificuldade. Eu volto aqui no ginásio frente ao Volucato, tem pouca gente, a gente está lá bem recebido e todas as vezes que eu fui votar foi tudo tranquilo. Espero que seja mais tranquilo ainda. Perfeito. Doutor Paulo, então, bom voto, boas eleições, bom final de semana. Viu, Roberto? Eu vou votar com o meu coração vermelho, bem bonito, assim, vermelho vivo, sabe? De esperança, de fé e confiança na vida. Um abraço para todos nós aí, Roberto. Obrigado, até a semana que vem. Um grande abraço.